Um bom dia a todos vocês. Nós hoje vamos fazer um evento que é uma atividade conjunta e coordenada da disciplina de graduação da Faculdade de Direito da USP, Orçamentos Públicos. É também uma atividade do grupo de pesquisas Orçamentos Públicos, Planejamento, Gestão e Fiscalização, e vamos produzir conteúdo para o nosso canal do YouTube Direito Financeiro Levado a Sério, onde esta aula ficará disponibilizada. O assunto da aula de hoje é um assunto novo, ou um assunto inovador, que é o assunto orçamentos públicos e a gestão fiscal responsável, a tutela jurídica da lei orçamentária e as sanções aplicáveis. É o início de um estudo sobre o que nós podemos já começar a chamar de direito financeiro sancionador, né? Nós já temos outras áreas do direito, como o direito administrativo, que têm explorado esse aspecto, mas no âmbito do direito financeiro, isso é um tema que tem chamado a atenção, dadas as inúmeras possibilidades que o ordenamento oferece para punição em diversos aspectos no âmbito do direito financeiro. E quem vai estar conosco para poder abordar esse tema é o Marcelo Celli de Lima, que é bacharel em Direito pela Universidade Mackenzie. Ele é procurador jurídico do município de Limeira, é advogado e é pós-graduado e pós-graduando em vários cursos e temas nas áreas do direito financeiro e áreas correlatas. Além de ter sido aluno de pós-graduação no nosso curso de pós-graduação estricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também de outras universidades. O Marcelo Celli atualmente é membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, da Associação Brasileira de Direito e Economia, e está também cursando pós-graduação na Unicamp em Economia e em Direito Tributário e Aduaneiro na PUC de Minas Gerais. E é, como eu tenho testemunhado, um interessado e estudioso do direito financeiro. Uma grande promessa, já está produzindo muito em direito financeiro e certamente vai continuar produzindo muito mais. Marcelo, obrigado pela sua colaboração. A palavra é sua. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo pela apresentação aí. Um bom dia para os alunos, né, que estão aqui presentes. Eu vou falar um pouco aqui com vocês, a gente vai discutir o que eu denominei de direito financeiro sancionador, né? Essa é uma expressão minha, é evidente que ela tem inspiração aí, como o professor disse, no direito administrativo sancionador, mas é uma disciplina que, em que pese nós vamos, para estudá-la, beber em outras fontes do direito, como, por exemplo, direito penal, o próprio direito administrativo, alguns conceitos de direito civil, mas se trata, na verdade, de direito financeiro sancionador. Por quê? Pois são sanções aplicáveis às condutas que violam as normas de direito financeiro, né? Eu vou colocar aqui o slide. Professor, o senhor coloca o slide para mim aí ou eu coloco? Marcelo, vamos tentar ver se você coloca e aparece, porque aí você fica com um controle melhor sobre a movimentação dos slides. Se não der certo, aí pode deixar que eu coloco. Vamos lá, então. Apareceu? Começou a aparecer, depois saiu. Vamos ver aqui.
Vamos lá. Começou a aparecer e aí depois desapareceu. E agora? Deixa eu ver aqui. Ele está aparecendo mais embaixo, não está aparecendo na tela inteira aqui. Será que... Vamos ver agora. Vou eu fazer uma... Será que eu é que tenho que... Ah, eu dei um comando aqui, agora... Ué, não. Eu acho que eu tenho que desfixar, só um momento, acho que eu preciso desfixar a sua tela aqui. Espera aí, vamos ver. Precisa desafixar o Marcelo. Porque a partir do momento que eu te fixo na tela, você fica com a tela fixa. Então, agora começa de novo e refaz a apresentação. Deixa eu botar aqui de novo, professor, só um minutinho. Isso, tá? O meu aqui já está com tela inteira, inclusive. Ah, não, então acho que eu é que tenho que fixar na tela a sua apresentação, é isso. Pronto. Eu fixando na tela a sua apresentação, aí aparece. Agora, aparentemente, está correto. Pode continuar, que agora está aparecendo. Pelo menos para mim, está na tela toda. O slide que eu estou aí é o orçamentos públicos, disciplina, orçamento de tempo. Isso, exatamente. Então, como eu estou retomando aqui o raciocínio após a questão técnica, né? O tema específico hoje, ele é orçamentos públicos e gestão fiscal responsável, a tutela jurídica da lei orçamentária e sanções aplicáveis. Bom, por que eu escolhi esse tema? Né? É um tema que ele está dentro do que eu utilizei aí que eu cunhei a expressão direito financeiro sancionador. Seria como se fosse um dos desdobramentos do estudo do direito financeiro sancionador, ou seja, o aspecto, o que o professor Maurício Conte, em um dos artigos que ele publicou, naquela série de artigos de direito financeiro publicada a sério, que é o estudo do caráter sancionatório do direito financeiro, que é pouquíssimo explorado nas academias, e quando a gente vai para a prática e começa a analisar a jurisprudência, nós nos deparamos com uma série de equívocos. Primeiro que são poucos julgados que nós podemos extrair algum conteúdo interessante e relevante para o direito financeiro sancionador. E quando nós temos alguns desses julgados, nós podemos perceber que os órgãos de persecução da responsabilidade de eventuais agentes públicos que cometem atos ilícitos no decorrer do exercício de seus cargos, nós vemos que o Ministério Público aparentemente não está preparado para propor essas ações para perseguir a responsabilização desses agentes. Por quê? Eu acho que tudo leva a uma cultura, uma coisa que é um evento muito complexo dizer do porquê que isso acontece. Eu diria que, por exemplo, isso passa desde a formação dos membros do Ministério Público ou mesmo os membros da advocacia pública, né, que não tem aí, até mesmo não cai em seus concursos a matéria direito financeiro, né, quanto mais o direito financeiro sancionador, que não é cobrado. Então, como poucos se interessam por estudar o direito financeiro, e ainda, esse número ainda menor, daqueles que pesquisam as sanções decorrentes das normas de direito financeiro, nós temos um quadro de, vamos dizer assim, que muitas vezes de aplicação equivocada dessas normas. Então, essa aqui é uma consideração introdutória que eu gostaria de fazer, né? Então, é por isso que eu escolhi também estudar esse tema, para tentar desenvolver uma teoria, né, onde eu vá ali abordar os principais aspectos que para aplicação legítima de uma sanção no âmbito do direito financeiro, tá? Então, vamos lá, eu vou passar o slide aqui. Eu vou tentar introduzir um pouco o tema, né? Quando eu escolhi aqui como introdução esse título, Importância das Leis Orçamentárias,
Na verdade, eu queria falar sobre a importância do direito financeiro como um todo, né? Não apenas das leis orçamentárias, né? O direito financeiro, ele é um dos ramos mais importantes do direito. Por quê, né, que eu estou falando isso? O direito financeiro, ele possui normas jurídicas, aí, essa expressão norma jurídica, eu quero, ela vai se desdobrar em regras, princípios e postulados de finanças públicas, certo? Todos nós sabemos que o Estado, ele tem um papel muito fundamental na implementação das normas constitucionais e especialmente na implementação dos direitos. Um exemplo aí são os direitos sociais, que exigem uma postura positiva do Estado, um atuar do Estado. Não é necessariamente um não fazer, certo? Igual nós estaríamos diante dos direitos de primeira geração. É um fazer. E esses direitos sociais, eles são mais custosos do que os direitos de primeira geração, são as liberdades públicas, que também pressupõem um custo, como já bem abordou aí naquele livro Os Custos dos Direitos, que é o Cass Sunstein e o Steve Holmes, né? Então, vejam só, né? Para que o Estado ele consiga atuar, para que ele consiga perseguir aqueles objetivos que estão previstos na Constituição, ele necessita de recursos, certo? Esses recursos são finanças públicas, né? Receita pública. Então, o direito financeiro é muito importante no que tange a instituições de regras, de princípios e postulados de finanças públicas, né? Permitindo aí, dentro das suas possibilidades, uma melhor alocação desses recursos, uma alocação desses recursos do Estado mais eficientes. Então, eu trouxe aqui, eu destaquei dois recentes posicionamentos de dois respeitados doutrinadores. Primeiro foi uma expressão, na verdade, uma frase bem interessante e bem importante para o direito financeiro, e especificamente para as leis orçamentárias, do ex-ministro Aires Brito, né, que num julgamento da ADI, medida cautelar 4.048-1 do Distrito Federal, mesmo que tenha sido em um debate paralelo do que estava sendo discutido, o ministro Aires Brito ele disse o seguinte, né, a lei orçamentária depois da Constituição, a mais importante para o país. Isso aqui assim, ele foi muito feliz, né, em soltar essa máxima, né, essa frase, porque realmente é a mais importante para o país, porque nas leis orçamentárias se estrutura, né, toda a atividade financeira do Estado. Ela é ali regulada pela lei orçamentária e entre as outras leis, outras regras de direito financeiro. Uma outra frase também muito feliz foi do professor Dr. José Maurício Conte, que está aí nos acompanhando, quando ele diz o seguinte: o direito financeiro evoluiu muito nos últimos 20 anos. Tá? Eu vou ler aqui, ipsis-literis, o que ele falou, né? É preciso não deixar dúvidas de que as normas de finanças públicas estão para serem cumpridas e as consequências de suas violações são graves. Tá. Eu vou fazer, antes de adentrar aqui as leis orçamentárias, vou explicá-las bem brevemente, eu gostaria de comentar isso que o professor José Maurício Conte disse, que é algo bastante assim importante, né? Para o estudo do direito financeiro sancionador. Veja só, as regras de conduta, as normas de conduta do direito financeiro, elas são idênticas às normas de conduta do direito como um todo, né? Então, aqui eu vou utilizar de premissas de
de estudo preliminar do direito, são chamado aí de, algumas faculdades chamam de lições preliminares de direito, né, que tem até o livro do Miguel Reale, algumas chamam de introdução ao estudo do direito, mas qual que é a estrutura de uma norma jurídica? A norma jurídica, ela tem um antecedente, certo? Ou seja, né, você tem a descrição, né, de uma situação de fato, certo? E você tem um consequente. A norma jurídica, então, ela tem um antecedente normativo e um consequente. Ou seja, um dever ser. Se ocorre aquela situação de fato, o administrador público ele deve atuar daquela maneira. Um exemplo, aqui trazendo essa questão para o direito financeiro, uma regra de direito financeiro, ela descreve, né, uma determinada situação de fato, que se acontecer, o administrador público, né, o agente público, ele tem que agir daquela forma, ou seja, é um dever ser, certo? Então, é descrito uma situação de fato e um consequente que seja, por exemplo, um atuar, né, do agente público, usar essa expressão agente público, naquele determinado sentido que a lei, assim, determina, certo? Dito tudo isso, né, nós temos que pensar o seguinte: e se porventura acontecer, e acontece muito, de o administrador público, né, o gestor público, o agente público, não atuar daquela forma diante daquela situação de fato? Que forma é essa? A forma que a lei descreve. Então, o consequente da norma jurídica. Nós temos que vincular a essa norma jurídica uma consequência drástica para o agente público se ele não observar, certo, a norma jurídica. Então, nós temos que vincular a essa norma jurídica que prescreve uma determinada conduta uma sanção. Ou seja, em caso de não dever ser, né, deve-se aplicar aquela sanção. É lógico que dentro de todo desse raciocínio, nós temos uma série de desdobramentos que podem culminar na aplicação da sanção ou não, certo? Mas o raciocínio, né, elementar é esse: você tem uma norma jurídica estruturada de direito financeiro em que você tem, né, um antecedente, uma situação, uma descrição de uma situação de fato e que deve ser observado pelo agente público, né? Caso o agente público não observe, há consequência, né? Até porque, se não houver consequência, essas normas seriam inócuas, né? Então, é muito importante aqui, quando o professor fala nas consequências de suas violações que são graves. O que ele quis dizer com essa questão das consequências de suas violações que são graves, né? Ele quer dizer que, se as normas de direito financeiro, ou eventualmente de gestão fiscal responsável, as leis orçamentárias, se elas não forem observadas, né, acarretará um grave dano para a sociedade, né? Então é muito importante que você tenha um mecanismo, né, para coibir essas práticas de transgressões às normas de direito financeiro, tá? Então aqui eu vou passar. Aqui eu fiz uma pequena conceituação do que seriam as leis orçamentárias no Brasil. No Brasil, nós temos 3 tipos de lei, basicamente, né? Nós temos leis orçamentárias, perdão. Nós temos o PPA, a LDO e a LOA, né? Cada uma dentro com as suas respectivas funções. O PPA ele serve mais para estabelecer um planejamento de atuação, né, metas e objetivos, diretrizes da administração pública, né? A LDO, ela meio que instrumentaliza, ou seja, liga a lei orçamentária ao PPA, né, mas também estabelecendo metas e prioridades, né? Então, essas 2 primeiras leizinhas aqui, a PPA e a LDO, elas são utilizadas muito para planejamento. Na verdade, elas são utilizadas para planejamento da administração pública. A LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, ela é um pouco diferente, porque ela prevê receitas e fixa as despesas durante um determinado exercício financeiro, né?
Então, mas já tá bom, desculpa. Tá bom. Desculpa, pessoal, estou lendo aqui o WhatsApp que o professor mandou. Bom, então aqui a PPA, como os senhores viram ao longo do curso, né, a LDO e a LOA, elas são leis orçamentárias, elas têm aí os seus objetivos, considerando que o PPA e a LDO, elas são um pouco, vamos dizer assim, que negligenciadas, mas elas são de extrema importância. Inclusive, tem um livro do professor José Maurício Conte, eu não sei se ele vai aparecer aqui na tela, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, é um livro dele novo, que foi lançado pela editora Blusher, que é sobre o planejamento orçamentário da administração pública no Brasil. É um livro muito importante, que trata, dentre outros assuntos bem interessantes e relevantes para o estudo das finanças públicas no Brasil, essa questão da ideia de planejamento, que é muito instrumentalizada por essas duas primeiras leis aqui, que é o PPA e a LDO. Então, essas são as leis orçamentárias. É importante eu apresentar, meio que em passando as leis orçamentárias, porque nós vamos abordar, né, quais são as sanções decorrentes de suas transgressões nos próximos slides. Né? Aqui agora eu já entro para a segunda parte da minha explanação, que é falar um pouco sobre a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que trata sobre normas de gestão fiscal responsável. Também é importante fixar aqui algumas premissas relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal, que elas vão ser muito importantes para nós fixarmos, né, os conceitos e o conteúdo do que seria o direito financeiro sancionador, que é aquilo que eu vou explicar, eu vou tentar aqui delimitar para vocês entenderem o que seria o direito financeiro sancionador. Né? Antes de tudo, né, eu gostaria de falar sobre um trecho que eu auri da exposição de motivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Esse trecho aqui é bem legal, porque ele fala que a Lei de Responsabilidade Fiscal é um projeto que integra um conjunto de medidas do Programa de Estabilidade Fiscal, certo? Que teve início em 1998. Ele foi apresentado, na verdade, ele teve início antes, mas ele foi trazido à sociedade brasileira para que dela tivesse conhecimento no ano de 1998. Né? E o objetivo da LRF, que é extraído da exposição de motivos do próprio projeto de lei, que depois culminou na aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são dois que o legislador aponta. Né? Os dois objetivos, que é a drástica redução do déficit público e estabilização do montante da dívida pública, que é um problema muito grave. E esse debate virá à tona no futuro, aliás, já estamos discutindo, mas com certeza virá à tona no futuro, com esse aumento significativo do montante da dívida pública consolidada, especialmente em decorrência da pandemia que nós estamos vivendo. É uma coisa que vai ser muito discutida ainda, né? Pois as previsões são que a dívida consolidada ela ultrapassa até mesmo o montante do produto interno bruto, tá? Em pouquíssimo tempo. E essa ideia de você manter a dívida pública estável, isso também é citado, na exposição de motivos, que é o quê? A ideia de um equilíbrio intertemporal das contas públicas, certo? Há a expressão, também na exposição de motivos, de esse equilíbrio intertemporal das contas públicas ser um bem coletivo de interesse geral da sociedade brasileira. Eu coloquei entre aspas essa expressão, mas na verdade ela é bastante interessante e ela pode trazer aí uma série de consequências jurídicas. Né? Por exemplo, se eventualmente o equilíbrio das contas públicas é um bem coletivo, né, aqueles órgãos que são responsáveis, né,
por exemplo, no caso eu vou citar uma aqui, o Ministério Público, são responsáveis pela tutela dos interesses e dos direitos e interesses coletivos lato sensu, que engloba aí os direitos e interesses difusos, coletivos, estrito sensu e os individuais homogêneos, é possível que haja a tutela, né, desse interesse coletivo, né, que é o equilíbrio intertemporal das contas públicas, através de uma demanda judicial, uma coisa a ser discutida, né? É até interessante essa expressão que foi utilizada pela própria exposição de motivos da LRF. E essa ideia de solidariedade intergeracional, né? Que é o quê? Quando o Estado se endivida, né, na verdade, nós estamos contraindo uma dívida para as gerações futuras arcarem com ela, né? Aí eu trouxe essa ideia essa dicotomia que a doutrina muito faz, especialmente a doutrina de direito ambiental, porém ela pode ser muito utilizada aqui na nossa disciplina de direito financeiro, que é a ideia de solidariedade sincrônica versus diacrônica. Ou seja, sincrônica, ela é da atual geração, diacrônica, ela é a solidariedade para com as gerações futuras, né? Então, normalmente o que se discute muito nessa questão da dívida pública e do aumento vertiginoso da dívida pública, é que nós estamos nos endividando, né, e são gerações futuras que irão arcar com essa dívida. Isso é justo? Não é justo? Aí isso tem um debate muito amplo, eu não vou entrar nele aqui agora, é apenas para introduzir o tema. Então, é importante que quem está acompanhando a palestra e vai assistir o vídeo depois, que ele consiga fazer um link entre a importância das normas orçamentárias e gestão fiscal responsável, para nós entrarmos aqui na terceira parte da apresentação, que trata sobre as sanções de direito financeiro, né? Tá, eu agora vou falar especificamente do tema sanções, certo? Que são aí desdobramentos do conceito de direito financeiro sancionador, né? Então, aqui eu fiz uma introdução onde eu vou falar um pouco da importância das sanções, tá? Eu separei aqui três aspectos, que seriam sobre a importância das sanções: a prevenção geral das sanções, a prevenção especial e a retribuição. Eu vou explicar aqui agora um pouco sobre cada um dos conceitos. A previsão geral, observe, né, ela é destinada ao público genérico, certo? Por exemplo, uma norma penal, né, ela tem o seu conteúdo de prevenção geral, ou seja, de prevenir que todos não pratiquem um determinado crime. Trazendo para o direito financeiro sancionador, né, a prevenção geral, ela consiste no quê? De que nós temos mais uma vez, voltando aqui para aquilo que eu falei no começo, nós temos uma regra, aliás, uma norma jurídica de direito financeiro, que ela é dividida, que a sua estrutura é dividida em antecedente e consequente, certo? Uma vez descumprida essa norma de direito financeiro, há a ela ligada a uma sanção que decorre do seu descumprimento, ou seja, do não dever ser. A prevenção geral é uma espécie de coação a todo e qualquer operador do direito financeiro, leia-se, aquelas pessoas que aplicam o direito financeiro no decorrer do exercício de suas funções, ou seja, na prática, a pessoa está aplicando o direito financeiro e ela sabe que se ela não aplicar aquela norma de gestão de responsabilidade fiscal responsável, de gestão fiscal responsável, aquela norma de direito financeiro, se ela não aplicar aquilo, ela terá uma sanção. Então, essa prevenção geral, ela se difere ela é geral, né, porém ela se aplica a quem? A quem operacionaliza o direito financeiro. Ou seja, na prática, quem atua com o direito financeiro, certo? Quem seriam os agentes públicos, certo? O ordenador de despesa, o diretor jurídico,
por exemplo, na verdade, diretor jurídico não, diretor de um determinado departamento, certo? Que trabalha com orçamentos públicos, eventualmente o próprio gestor público, o administrador como um todo, e o agente público no geral. Então, nós temos aí essa prevenção geral destinada a ele. Só um minutinho. Voltando aqui, essa prevenção destinada ao gestor como um todo, ao administrador como um todo, ao agente público como um todo. A prevenção especial, ela é destinada especificamente a um determinado agente, certo? Então, aqui nós temos a diferença, nós temos uma diferença. Então, aqui na prevenção especial, a prevenção é específica e ela é destinada ao agente que eventualmente é o transgressor, certo? A questão da retribuição é que, aí entra também naquilo que o professor falou, as consequências do descumprimento das normas de direito financeiro, elas acarretam certa gravidade, e elas exigem uma retribuição. Aqui nós já não estamos dentro da prevenção, a norma jurídica já foi descumprida, e nós temos que aplicar um castigo àquele agente que praticou determinada conduta que viole essas regras que em tese são para proteger o orçamento público, né? Então, dita essa questão da prevenção geral e especial, da importância das sanções, dessa prevenção geral, especial e da retribuição, vou entrar agora num tópico que eu gosto bastante, que é a análise econômica das sanções, né? Aqui nós vamos dizer o seguinte, né? Nós temos que pensar assim, por que aplicar uma sanção? Né? Do porquê que pensando do porquê aplicar uma sanção, nós temos que saber se realmente essa sanção é eficiente. Eficiente em que ponto? Se ela inibe o comportamento transgressor, certo? Aqui eu gostaria de invocar, mesmo que em en passant, a teoria do Gary Becker, que é uma teoria que é muito aplicada à análise econômica do direito penal e à análise econômica do crime, né? Quando nós estamos diante de um comportamento transgressor, né, haverá necessariamente, ou deverá, nós temos que aplicar uma sanção, nós podemos aplicar uma sanção. Lógico que vai depender de uma série de elementos que depois nós vamos abordar. Mas essa análise econômica das sanções, ela vai partir de que premissas, né? Nós temos dois elementos, necessariamente, né? A gravidade da sanção, certo? A gravidade da sanção e a possibilidade de sua aplicação, ou a efetividade da sua aplicação. Se nós temos dentro do direito financeiro sancionador um arsenal de sanções que são de especial gravidade, porém elas não são aplicadas na prática, por uma série de fatores que vão muito, às vezes, do próprio desconhecimento das autoridades que são responsáveis, são competentes para aplicá-las na prática, né? Nós não vamos ter uma efetividade dessas sanções, ou seja, nós não vamos inibir o comportamento transgressor, entendeu? Então, nós temos duas variáveis aqui que nós temos que trabalhar, né? A possibilidade de fracasso do comportamento transgressor e efetiva aplicação das sanções e sua gravidade, né? Então, veja, se, porventura, nós temos sanções muito graves, porém elas não são aplicadas, nós não vamos inibir o comportamento transgressor. Agora, se as sanções são efetivamente aplicadas, mesmo não sendo sanções muito graves, elas são mais úteis para evitar o comportamento transgressor. Essa é a ideia de análise econômica das sanções. Então, não importa tanto aqui na severidade das sanções, mas na efetiva aplicação, como aí um instrumento muito poderoso, né, para inibir comportamentos que
transgridem normas de direito financeiro, certo? Então, essa aqui é um panorama geral da análise econômica das sanções. Agora, eu vou falar um pouco do que seria direito financeiro sancionador. O que é o direito financeiro sancionador, que foi uma expressão, por mim, eu que batizei essa expressão direito financeiro sancionador. Veja, no meu projeto de pesquisa, eu conceituei o direito financeiro sancionador como o conjunto, o estudo do conjunto de regras, princípios e postulados, certo? Veja, o estudo do conjunto de regras, princípios e postulados. Ou seja, aqui eu estou partindo de normas jurídicas como um todo, que estudam as condutas prescritivas pelo direito financeiro, ou seja, nós vamos estudar o conjunto das regras, princípios e postulados, leia-se normas jurídicas, que prescrevem condutas de direito financeiro sancionador, ou seja, o dever ser e as consequências, né, jurídicas, que são as sanções, daí já entrando no campo das sanções, do seu descumprimento. Ou seja, né, aqui nós vamos estudar, né, agora conceituando mesmo, nós vamos estudar o direito financeiro sancionador, se propõe a estudar as condutas, certo? E não unicamente as sanções. É evidente que nós vamos estudar as sanções, porque às vezes a expressão direito financeiro sancionador dá a entender que nós só vamos estudar sanções, né? Não, mas nós também, no direito financeiro sancionador, nós vamos estudar condutas e todos os seus desdobramentos, entende? O elemento anímico, eu utilizei algumas expressões que também são importadas do direito financeiro sancionador, que é o tipo, aliás, do direito financeiro, do direito penal, perdão, que são o estudo do tipo objetivo, o tipo subjetivo, que daí nós vamos já estar entrando no elemento anímico do agente público transgressor dessas normas. Então, o estudo do direito financeiro sancionador, ele não se limita apenas a estudar as sanções, né, stricto sensu, ou seja, as sanções pura e simplesmente, né? Nós também estudamos os comportamentos transgressores, para poder extrair daí, né, uma legitimidade constitucional da aplicação dessas sanções, que devem necessariamente respeitar os direitos e garantias fundamentais, certo? Então, aqui eu identifiquei o direito financeiro sancionador em sentido amplo e em sentido estrito, né? O que seria o direito financeiro sancionador em sentido amplo? Nós estaríamos diante do estudo, né, do ramo do direito, de um ramo do direito sancionador, que estuda as condutas dos agentes públicos e as eventuais sanções. Porém, essas condutas e sanções, essas condutas, elas são decorrentes de toda e qualquer norma jurídica de direito financeiro, certo? Em sentido contrário, o direito financeiro sancionador em sentido estrito, ele se pretende estudar as condutas prescritas pelas normas de gestão fiscal responsável que estão no bojo da Lei de Responsabilidade Fiscal e suas respectivas sanções. Ou seja, né, vamos imaginar aqui um círculo, certo? Um círculo que se chama direito financeiro sancionador, né? Em sentido amplo, esse círculo estuda todas as condutas transgressoras de normas de direito financeiro. Aí, dentro desse círculo maior, nós temos um círculo menor, em que nós temos ali as normas jurídicas, né? As normas jurídicas de sanção de gestão fiscal responsável que estão previstas na LRF, certo? Então, é um círculo menor dentro de um círculo mais amplo, né? Lembrando que aqui o direito financeiro sancionador em sentido amplo, ele busca estudar, ele pretende estudar, né, todas as condutas, certo? E as eventuais sanções que são aplicadas
pelas transgressões das normas de direito financeiro como um todo, ou seja, todas as normas, né? Em sentido estrito, o direito financeiro sancionador em sentido estrito, ele pretende estudar as condutas e respectivas sanções que são decorrentes da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Que daí nós temos duas espécies que eu vou abordar agora no próximo slide. Enter. Ó, tá. Quais são as espécies de sanções que estão dentro do círculo do direito financeiro sancionador em sentido estrito? Certo? Nós temos as sanções institucionais e as sanções pessoais. Aqui, né, pela riqueza de sanções e possibilidades e discussões, né, na aplicação das sanções pessoais, nós vamos despender aí um tempo maior para explicá-las, né? Mas é só para vocês entenderem aqui, dentro do campo direito financeiro sancionador em sentido estrito, nós temos as sanções institucionais e as sanções pessoais. Qual a diferença básica entre essas sanções, né? As sanções institucionais, elas são aplicadas ao ente federado, certo? A um poder ou a um órgão. Então, aqui, você não tem a responsabilidade pessoal do agente público. Não, você tem a responsabilidade do ente, certo? E a natureza dessas sanções, ela é institucional, diferente da sanção das outras sanções que elas são pessoais. Entendeu? Então, aqui nós temos uma série de sanções que são aplicadas aos entes. Aqui, essas sanções, elas têm especial gravidade. E aqui eu vou chamar a atenção para uma questão que é algo que a doutrina, né, ela explica e até faz uma crítica, que a aplicação dessas sanções institucionais, elas podem levar a colocar um determinado ente, no caso, eu estou falando aí, um exemplo, um município, quando eu quero dizer um ente federado, né? Eu uso a expressão ente. Elas podem levar o ente federado a uma situação financeira muito ruim, certo? Eu não sei se os senhores sabem, mas aqui a título de curiosidade, a maioria dos municípios brasileiros, por exemplo, não tem nenhuma condição, assim, não tem nenhuma viabilidade municipal. E a Constituição exige o estudo da viabilidade municipal para você, por exemplo, criar um município. A Constituição de 1988. O problema é que, se essa viabilidade se foi feito um estudo de viabilidade municipal, eu acho que esse estudo não considerou aí, vamos dizer assim, que com maior precisão a questão financeira, que tem a ver com a autonomia financeira dos entes federados. Então, por exemplo, quando nós estamos diante de municípios que vivem, por exemplo, de transferências voluntárias de receita, né, para conseguir atingir aí os seus fins que estão descritos na Constituição, se você, por exemplo, suspende um repasse ou impede um repasse, você inviabiliza, né, toda atividade financeira de um determinado município. E é disso que nós estamos falando. As sanções institucionais, elas decorrem, por exemplo, do impedimento e suspensão de recebimento de transferências voluntárias, né, impedimento da obtenção de garantias em operações de crédito e vedação à contratação de operações de crédito. Olha só, uma consequência prática disso aqui, né? Quando você tem uma sanção institucional aplicada a um ente federado X, e em que há o impedimento a uma obtenção de uma garantia, uma operação de crédito, né, você tem um aumento significativo do que nós chamamos de moral hazard, né, ou seja, o custo moral, né, dessa transação. Ou seja, a iniciativa privada, que é quem empresta dinheiro para o ente público, ela vai exigir mais requisitos, tendo em vista que não é possível você
o ente prestar uma garantia. Qual que é a garantia do ente do prestamista, no caso, a doutrina usa essa expressão prestamista para se referir à pessoa da iniciativa privada que está emprestando dinheiro para o ente público, ou seja, né, que está realizando uma operação de crédito. Então, se, porventura, esse ente ele não pode obter uma garantia, ou seja, né, que um outro ente com maior capacidade financeira que esse ente que está realizando a operação de crédito, ele irá adimplir a dívida caso esse ente não a cumpra, né? Se você não tem essa possibilidade de prestação dessa garantia, né, a pessoa da iniciativa privada que vai emprestar o dinheiro, o prestamista, vai exigir maiores mecanismos aí para evitar até mesmo de tomar um calote. Isso pode encarecer muito aí o acesso a novos créditos. Então, essas sanções institucionais aqui, elas são bastante drásticas. E a doutrina chama atenção para exatamente isso. Até que ponto, por exemplo, né, um determinado gestor público, né, ou ele que descumpra normas de gestão fiscal responsável, e você impõe ao ente público uma sanção, né, que vai atingir indiretamente ou diretamente a população, e especialmente os mais pobres. Tendo em vista que vai privar esse ente de recursos públicos, e aí lá na ponta não vai faltar ali, por exemplo, insumos básicos no SUS, ou em outros, ou, na verdade, vai importar na precarização do serviço público. Né? Então, essas sanções institucionais, elas têm essa crítica da doutrina, que suas consequências podem ser muito graves para a população. Né? Então, agora, entrando na outra espécie, nós vamos ter as sanções pessoais. As sanções pessoais, elas são bem legais porque elas punem individualmente o transgressor das normas de direito financeiro. Ou seja, ele vai punir o agente público diretamente. Não vai punir o ente, vai punir o agente público transgressor. E por isso que eu, particularmente, acho mais interessante a aplicação de uma sanção pessoal, né, em detrimento de uma sanção institucional, tendo em vista que aqui se pune o comportamento transgressor e o agente transgressor. Lá se pune o comportamento transgressor também, no caso das sanções institucionais. Porém, você, no final das contas, vai estar punindo a população, e especialmente aqueles que mais necessitam do Estado. Né? Então, aqui, as sanções pessoais, elas são de 5 espécies, elas se desdobram em 5 espécies diferentes. Né? Nós temos as sanções penais, as sanções políticas, as financeiras, as sanções civis e as administrativas. Aqui eu botei numa ordem lógica, né, onde eu vou iniciar da penal e vou terminar na financeira. Tá. O que é uma sanção penal, né, de direito financeiro sancionador? As sanções penais de direito financeiro sancionador, elas decorrem de transgressões de normas de gestão fiscal responsável, que estão previstas na LRF, certo? E aqui, né, nós temos uma sanção que importa em uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Aqui, o direito financeiro sancionador, ele mistura o direito financeiro e o direito penal. Aqui, as duas disciplinas se unem. Para quê? Né? Para nós aplicarmos uma sanção penal, a maioria das sanções penais, né, que estão aqui dentro do conceito de sanções pessoais, aplicáveis no âmbito do conceito de direito financeiro sancionador de sentido estrito, né, são normas penais em branco. Ou seja, são aquelas normas penais que precisam de outras normas
para conseguir ser aplicadas. Então, aqui nós temos normas penais em brancas que se dividem em heterogêneas e homogêneas, né? Essa divisão é muito importante também. Por quê? Porque quando nós estamos direito de uma norma, quando nós estamos diante de uma norma penal em branco, perdão, nós precisamos, para aplicar essa norma penal, nós precisamos ir na lei de responsabilidade fiscal para poder acomaltar essa lacuna que ela tem, para viabilizar a sua aplicação. No caso, numa situação em que nós temos, por exemplo, dentro do direito financeiro, sancionador em sentido amplo, nós vamos precisar pegar um determinado conceito, por exemplo, da Lei 4.320, que trata de normas gerais de direito financeiro, para viabilizar a aplicação dessa sanção penal, certo? Então, nós vamos precisar do direito financeiro, que vai descrever as condutas e explicar, né, aqueles institutos de direito financeiro que estão sendo transgredidos, e do direito penal, que vai dizer que aquela determinada conduta se no caso, praticada pelo servidor, ou não praticada pelo servidor, ela vai, pelo agente público, perdão, ela vai impor uma dessas sanções aqui, que é uma pena privativa de liberdade, uma restritiva de direitos e uma multa, né? Além de, evidentemente, nós temos efeitos secundários da condenação penal, que um dos exemplos desses efeitos secundários é a perda do cargo. Aí vejam só que curioso, né? Nós temos uma sanção penal que importa na imposição de uma perda de um cargo, por exemplo. Além de, vamos supor assim, a imposição de uma pena privativa de liberdade. Então, a pena privativa de liberdade é o efeito principal, e o efeito secundário da condenação penal seria a perda do cargo. E a perda do cargo também pode ser uma sanção política e uma sanção administrativa, certo? Então, aqui, né, as espécies de sanções pessoais, elas acabam aparecendo dentro de diversos outros segmentos das sanções pessoais. Então, por exemplo, a perda do cargo vai aparecer dentro da espécie de sanção administrativa, dentro da espécie de sanção política, por exemplo, né? Quando nós estamos diante, por exemplo, de um processo de impeachment, né? Mas, então, essa aqui eu apresentei para vocês a sanção penal pessoal penal pelo descumprimento de normas de direito financeiro. Passando agora, avançando, nós vamos falar da sanção administrativa. A sanção administrativa, ela é oriunda de atos de improbidade administrativa. Isso aqui é muito importante, né? Então, vejam, né? Olhem só o arsenal de sanções que o direito financeiro tem para proteger as suas normas. Então, são muitas sanções, e são sanções muito graves, né? Aqui, né, as sanções de improbidade administrativa, elas podem importar na perda do cargo, né, eventual impossibilidade de contratação com o poder público, perda de bens e valores, né, acrescidos legalmente ao patrimônio, entre outras sanções. Então, olha só, são sanções muito graves, de especial gravidade, né? E aqui eu gostaria de falar, eu não coloquei no slide, mas eu gostaria de abordar essa questão. Existem tipos na lei de improbidade administrativa que apontam que eventuais descumprimentos de algumas normas de direito financeiro, elas acarretam o quê? Ato de improbidade administrativa por dano ao erário, que causa prejuízo ao erário, né? Então, só para vocês entenderem, aqui se pune por dolo ou por culpa. Entendo. No caso penal, se pune apenas por dolo. Isso depois eu vou deter um pouco mais disso. Mas só para vocês entenderem aqui. No caso das sanções penais, se pune apenas por dolo, porque não há previsão de crime culposo. Aqui se pune por dolo ou culpa. Aqui nós estamos entrando no elemento anímico. Também outro desdobramento que tem que ser estudado em um direito que se pretenda sancionador. O elemento anímico para a imposição dessas sanções. Avançando um pouco mais, aqui,
nós temos a multa civil, né? A multa civil e o ressarcimento integral ao erário como uma espécie de sanção agora civil, certo? É curioso porque, veja, essa multa civil e esse ressarcimento integral ao erário, elas decorrem também, por exemplo, da prática de atos de improbidade administrativa, por exemplo. Né? E o ressarcimento integral ao erário, uma outra curiosidade, o Supremo Tribunal Federal diz que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então, olha aqui, nós temos a possibilidade, dentro de uma sanção civil, da aplicação de uma multa e também de ressarcimento ao erário. Né? As sanções políticas, por sua vez, elas importam no quê? Cassação de mandato eletivo e suspensão dos direitos políticos. Aqui, nós estamos diante dos processos de impeachment, certo? Eventuais, nós tivemos aí, em um passado nem tão recente, aliás, nem tão remoto assim, um passado recente, de uma presidente da República que sofreu um impeachment decorrente do descumprimento de normas de direito financeiro. Olha só o direito financeiro, a importância do direito financeiro. Né? Um presidente da República foi destituído de seu cargo, pois descumpriu sistematicamente normas de gestão fiscal responsável de direito financeiro. Então, nós tivemos aí, na Constituição da República, né, na vigência da Constituição de 5 de outubro de 1988, 2 presidentes que sofreram impeachment. E um deles foi pelo descumprimento sistemático, reiterado, de normas de direito financeiro. Então, aqui é só para vocês terem uma ilustração. Aqui nós estamos falando da sanção política como, né, aí aplicável através do processo de impeachment, Lei 1079 de 1950. Finalmente, as sanções financeiras, sanções pessoais de natureza financeira, é uma expressão que foi cunhada pelo Emerson, que foi aluno, o Emerson, só pegar o nome dele aqui, Emerson César da Silva Gomes. Foi um aluno do professor José Maurício Conte, ele é auditor do TCU, certo? E ele que batizou essa expressão direito financeiro, aliás, sanções de natureza financeira, sanções pessoais. Aqui eu vou fazer só um paralelo, por exemplo, só para ilustrar, a doutrina, no caso aqui eu vou citar o Marcos Abraham, ele afirma que as sanções institucionais são de natureza financeira. Né? Então, mas aqui nós não estamos falando de sanções institucionais. As sanções institucionais foram tratadas anteriormente. Nós estamos falando de responsabilidade pessoal pelo descumprimento de normas de direito financeiro. Ou seja, aqui as normas são aplicáveis no âmbito de atuação dos tribunais de contas, no exercício do seu controle externo. Tá? Então, aqui, nós estamos falando de multas que o Tribunal de Contas, caso encontre irregularidades, aplique. Existe também no âmbito da Lei Orgânica do TCU e também da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma possibilidade de sanção que consiste em inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Também é uma sanção até significativa, né? Você, durante um certo interstício, porque não é possível a sanção ser perpétua, durante um certo interstício, a pessoa vai estar inabilitada para exercício de qualquer cargo em comissão ou função de confiança. Então, aqui nós estamos diante, né, do direito, das sanções pessoais de natureza financeira, elas são aplicáveis no âmbito dos tribunais de contas. Então, só para fazer aqui um fechamento, as sanções penais, elas são aplicáveis o Ministério Público, são ações penais públicas incondicionada representação, portanto, o Ministério Público denuncia perante o Poder Judiciário e depois de todo um processo em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa, você terá uma condenação ou uma absolvição, certo? Então, aqui, né, esses são os atores que são responsáveis pela persecução penal, né, relativa às sanções pessoais aplicáveis no âmbito do direito financeiro sancionador.
No âmbito das sanções pessoais de natureza administrativa, nós temos aqui quem é legitimado para buscar a aplicação dessas sanções? O Ministério Público e a pessoa jurídica de direito público, né, eventualmente que é lesada, que é representada juridicamente por suas procuradorias, né, perante o Poder Judiciário também. As sanções cíveis também, né, elas podem também ser promovidas pelo órgão de advocacia pública e pelo Ministério Público. As sanções políticas, elas são aí promovidas, no caso, num processo de impeachment, é autorizado pela Câmara, né, e depois quem julga é o Senado, e as sanções financeiras, elas são aplicáveis no âmbito do Tribunal de Contas, do exercício do controle externo. Aqui já indo para a quarta parte e para o encerramento, né, eu vou falar um pouco sobre questões processuais que eu acho relevante. Bom, primeiro, né, nós não podemos, né, pensar um direito financeiro sancionador, desenvolver uma tese de direito financeiro sancionador sem respeitar os direitos e garantias fundamentais de eventuais acusados, especialmente o contraditório e a ampla defesa, né? Então, aqui é muito importante assegurar, né, o contraditório e a ampla defesa de eventuais agentes públicos que sejam punidos por alguma sanção, né, inerente que é extraída do conceito de direito financeiro sancionador, né? Outra questão muito relevante, responsabilidade subjetiva e objetiva. Aqui eu vou ser bem peremptório, bem categórico. A responsabilidade dos agentes públicos no âmbito do direito financeiro sancionador, ela é subjetiva. Portanto, afasta-se qualquer possibilidade de aplicação de uma responsabilidade civil objetiva, pois violaria preceitos constitucionais. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É imprescindível que os órgãos que estão atuando para aplicar as sanções, eles demonstrem de forma, né, extreme de dúvida o elemento anímico dos agentes públicos. Ou seja, que ele demonstre o dolo ou a culpa, certo? Mais uma vez aqui explicando, voltando lá atrás. No caso de sanções penais, nesse caso, somente dolo. No caso de sanção administrativa, que acarreta prejuízo ao erário, ato de improbidade administrativa que acarreta prejuízo ao erário, dolo ou culpa, certo? No âmbito, por exemplo, de uma sanção civil, também de ressarcimento ao erário, dolo ou culpa. Então, nós temos que restar caracterizado o elemento anímico, que daí já entra para outra parte, a relevância do elemento anímico. Nós temos que demonstrar, né, tem que ficar extremo de dúvida que houve dolo ou culpa. Ou seja, houve a vontade consciente de se praticar aquela determinada conduta vedada pelo ordenamento jurídico de direito financeiro, né? Ou a negligência, imprudência ou imperícia, quando for possível a aplicação da culpa em sentido estrito, certo? Uma outra questão também que a gente se depara, que pode, isso aqui é para aplicação, essas duas teorias que eu vou explicar aqui, elas são muito importantes, isso aqui pode gerar muitas discussões e podem ser objeto da aplicação das sanções ao arrepio da lei e especialmente da Constituição, que é a teoria do domínio do fato da cegueira deliberada, né? A teoria do domínio do fato, ela é uma teoria que foi desenvolvida que pretende explicar o fenômeno da coautoria, certo? Então, alguém pode ser, por exemplo, autor ou coautor, né, se ele tiver o domínio da ação, o domínio da vontade ou o domínio funcional. A teoria do domínio do fato, ela se divide ela se desdobra nesses três posicionamentos.
Então, veja, o que eu quero explicar com essa questão da teoria? Onde eu quero chegar com essa questão da aplicação da teoria do domínio do fato a essas sanções que são aplicadas? Né? Que, né, nós não podemos se valer dessa teoria para né, aplicar sanções a determinados agentes públicos única e exclusivamente por ocupar uma determinada posição hierarquicamente superior dentro da administração pública. Por exemplo, um gestor público, certo? Até que ponto o gestor público, em uma situação, ele tem o domínio do fato, ou seja, ele pode impedir ou não que o fato se pratique, né? No exercício da sua função de gestão, que ele vai ter os seus subordinados. Até que ponto nós podemos aplicar uma sanção ao gestor pelo descumprimento, por exemplo, de uma norma de direito financeiro realizada por um subordinado, por um subalterno, certo? A cegueira deliberada, né, em outro ponto, ela traz essa própria ideia de cegueira deliberada interessante, né? Que aqui nós estamos falando da questão da omissão. É aquela história da pessoa que não viu, que não sabia, né, grosso modo. Não, até que ponto, né, a omissão ela é relevante para a aplicação das normas de direito financeiro sancionador. Isso é muito importante também, porque a aplicação equivocada da teoria da cegueira deliberada e a teoria do domínio do fato pode levar à aplicação de sanções injustas, certo? Não pode, eventualmente, aqueles órgãos responsáveis pela persecução e aplicação dessas sanções, eles aplicarem teorias, né, desde que não, quando se deparam com processos em que o elemento anímico não está suficientemente provado, certo? E aqui, no final, né, a competência, eu quero abordar a questão da competência, que eu já falei mais ou menos ali ao comentar ao slide passado, que, por exemplo, quem são os órgãos competentes para aplicar essas sanções? Né? Quando nós estamos diante de uma sanção penal, uma sanção administrativa e uma sanção civil, não há sombra de dúvida de que é o Poder Judiciário que é o órgão competente para aplicar essas sanções, certo? Quando nós estamos diante de uma sanção política, de natureza política, um exemplo, impeachment, cabe ao Senado Federal, no âmbito, evidentemente, da União, aplicar aquela sanção de cassação de mandato e de suspensão de direitos políticos, certo? E o Tribunal de Contas, né, no exercício de controle externo, finalmente, né, quando nós estamos falando das sanções de natureza financeira. No caso, as sanções pessoais de natureza financeira, tá? Não são as sanções que o Marcos Abraham denominou de natureza financeira, que são aquelas sanções institucionais. Bom, é isso aqui, pessoal. Eu encerro aqui a apresentação e me coloco à disposição de todos que estão assistindo para esclarecer dúvidas e responder perguntas. Marcelo, muitíssimo obrigado. E eu vou só chamar atenção para um ponto, né, para os alunos ficarem atentos, que é o seguinte: vejam que coisa interessante, né? Nós estamos no âmbito do direito financeiro. Dentro do direito financeiro, nós separamos um assunto bastante específico, que é o aspecto punitivo das normas de direito financeiro. E para poder compreender esse assunto, nós tivemos que entrar em várias outras disciplinas, né? Veja que coisa curiosa, para você poder compreender um determinado, estudar e aplicar uma parte de um tópico, né, digamos, pequeno dentro do direito financeiro, você, na verdade, tem que abrir o direito financeiro para todas as outras, para uma multiplicidade de outras áreas do direito. Direito penal, direito civil, direito administrativo, direito constitucional. Então, veja que interessante, isso que eu acho um aspecto jurídico que chama a atenção nesse tema, né, e para o qual os alunos têm que ficar atentos.
essa dificuldade e complexidade da inter-relação entre as várias normas e áreas do direito. Ou seja, o direito financeiro, que tem a sua estrutura própria, que tem os seus princípios próprios, em um determinado ponto dele, ele acaba tendo que se valer de conhecimento e de princípios que são próprios de outras áreas do direito. Então, imaginem e vejam como isso não gera uma enorme dificuldade e complexidade na interpretação das normas de direito financeiro sancionador. Você precisa saber o funcionamento de todas essas áreas de direito, do direito de uma forma compreensível, né? Conjunta, porque senão você acaba não conseguindo fazer uma interpretação adequada para cada caso concreto. Então, esse acho um dos pontos relevantes e interessantes. Mas é muito bom, né? Você conseguiu fazer uma organização didática desse tema que não é simples por conta dessa multiplicidade de áreas que estão envolvidas no tema. E vamos deixar agora para os alunos colocarem algum questionamento. Ficam com a palavra, estão à disposição, a palavra está aberta para vocês. Estamos à disposição aí para esclarecer eventuais dúvidas, ou não, se o assunto ficou bastante claro. Então, tá bom. Vocês ficam com a palavra aí, se desejarem. Vamos ver se o pessoal coloca alguma coisa no chat ou não aqui. Eu estou atento no chat aqui também. Não, Marcelo. Como o pessoal não está se manifestando, esse é um indicativo que o tema foi muito bem explicado. Porque, normalmente, quando as pessoas não se manifestam, ou é porque o tema é muito pouco interessante e ninguém gostou, impossível o seu caso nessa situação, dada a relevância e importância do tema, ou então ele foi muito bem explicado. Então, parabéns aí, Marcelo, grande contribuição. Então, obrigado a todos vocês, né? Obrigado ao Marcelo especialmente. Semana que vem estamos novamente com uma outra aula para poder compor o conteúdo aí do canal Direito Financeiro Levado a Sério e o acervo das aulas da disciplina de orçamentos públicos. E agradeço, então, a participação, a presença de todos vocês. E até a próxima oportunidade.